Muitos de nós vivemos a vida como se fossemos meros seguidores passivos. Acreditamos que a realidade é um fato imutável que se desenrola primeiro, e que o papel da mente é apenas correr atrás dela, reagindo aos acontecimentos à medida que surgem. Essa percepção é a base de um ciclo de espera e frustração. Esperamos que as circunstâncias mudem para, então, nos sentirmos bem, prósperos ou realizados. Hoje, a neurociência e a física quântica estão convergindo para comprovar o que os mestres espirituais dizem há séculos. A ideia de que você é apenas um receptor é, na verdade, uma ilusão de reatividade. O cérebro não é, primordialmente, um órgão de observação, ele é uma máquina de antecipação. É um sistema de engenharia mental que opera continuamente um processo conhecido como codificação preditiva. Essa é a base de como percebemos o mundo. O cérebro não espera que um evento externo aconteça para processá-lo, ao contrário, ele está continuamente realizando simulações, construindo um modelo interno do que deve acontecer em seguida. Ele utiliza as informações sensoriais do mundo externo, o que você vê, ouve e toca, apenas para validar ou ajustar essa simulação interna que já foi criada. Em essência, o cérebro não está vendo o mundo, ele está projetando o futuro. E somente depois seus olhos e ouvidos encontram as provas disso. Ele é o verdadeiro engenheiro mental, construindo a realidade diante de você antes mesmo que você dê o primeiro passo. Essa descoberta levanta uma questão profunda. Se a mente subconsciente está sempre alguns segundos, ou até minutos, à frente da percepção consciente, projetando a próxima cena da vida, quem realmente controla essa projeção? Se o cérebro é um simulador do tempo que opera constantemente no futuro, então temos o poder de injetar deliberadamente o futuro que desejamos, instruindo-o a simular não o que ele espera com base no passado, mas o que decidimos que será. Hoje, você vai descobrir como acessar uma realidade superior, de forma intencional e cientificamente validada, por meio do método do salto quântico, para que seu cérebro abandone a velha realidade e comece a manifestar instantaneamente uma nova. É nessa dimensão mais elevada que você encontra o seu eu superior, que já vive a realidade que você tanto deseja agora. Então, vamos explorar a ciência por trás dessa habilidade, o chamado salto quântico. Para muitos, a ideia de que a mente pode influenciar ativamente a realidade parece puro misticismo. Mas, quando analisamos os dados da neurociência, encontramos um apoio sólido para essa capacidade de antecipação. Estamos falando de pesquisas que mapeiam o cérebro em tempo real e demonstram que ele não opera sob as rígidas regras de causalidade linear que regem nossa vida cotidiana. Em vez de registrar o presente, o cérebro parece estar constantemente à frente do que chamamos de agora, funcionando como um oráculo biológico com uma visão sutil, mas detectável, do futuro imediato. Um estudo seminal publicado na revista científica eLife trouxe provas visuais imensuráveis dessa previsão. Nesse experimento, os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral de participantes enquanto assistiam a videoclipes. E o que descobriram foi extraordinário: regiões específicas do cérebro, responsáveis pela percepção e pelo processamento de informações, começaram a se ativar até 15 segundos antes de eventos importantes ou mudanças de cena ocorrerem na tela. Isso não foi apenas uma reação rápida, mas uma antecipação neural, na qual a mente se preparava para o que estava por vir antes mesmo que a informação chegasse aos olhos. Essa descoberta é fundamental, pois destrói a crença de que a consciência é apenas um reflexo do ambiente. O cérebro não é um receptor passivo de informações sensoriais, ele é um decodificador ativo, constantemente construindo e testando hipóteses sobre o que vem a seguir. O cérebro opera com base em modelos internos de mundo. Antes que a realidade externa forneça os dados finais, o sistema neural já está rodando a simulação do próximo passo. Isso implica que, no nível mais fundamental da nossa biologia, o tempo, ao menos como o experimentamos e processamos, não é estritamente linear.
E se a sua mente está constantemente alguns passos à frente, executando essas simulações em segundo plano, isso significa que o futuro, como o conhecemos, não é uma estrada se estendendo diante de você, mas sim um campo fluido de probabilidades que o seu cérebro está ativamente explorando. Portanto, o poder não está em alcançar o futuro, mas em instruir a simulação que o seu cérebro está prestes a manifestar. A atividade inconsciente do cérebro está sempre buscando a próxima realidade mais provável. É exatamente aqui que a ciência encontra o conceito que chamamos de salto quântico. O salto quântico é a aplicação deliberada dessa fluidez temporal e dimensional do cérebro. Seu objetivo é dar ao subconsciente um novo destino, uma nova probabilidade que ele deve começar a projetar, forçando o cérebro a abandonar o antigo modelo preditivo. É neste ponto da jornada que surgem muitas perguntas e reflexões. Se nosso sistema neural já opera em um plano que transcende o tempo linear da terceira dimensão, e se ele busca um futuro que pode ser manipulado, então devemos nos perguntar: onde exatamente está armazenada essa versão de sucesso que ainda não se manifestou? Se o nosso cérebro já está lá, nessa realidade desejada, em que tipo de espaço ou frequência ele está operando? E como podemos sintonizar conscientemente essa frequência para projetar a vida que escolhemos viver? Se aceitarmos que o cérebro antecipa o futuro e opera de forma não linear, o que é uma conclusão científica inegável, então precisamos redefinir o verdadeiro significado de realizar um salto quântico. A concepção popular costuma imaginar o salto quântico como um ato de viagem no tempo, um grande salto à frente na linha do calendário. Mas não é exatamente isso. O salto quântico, no contexto da manifestação, não é um deslocamento temporal, e sim uma mudança de frequência dimensional. A realidade que você deseja, a versão de si mesmo que é abundante, realizada e vive o seu propósito, não está chegando em algum ponto distante do futuro. Ela já existe, em um plano de frequência mais elevada. O tempo linear, na terceira dimensão, é apenas o intervalo entre o momento em que você se sintoniza com essa frequência superior e o momento em que a realidade física reflete essa sintonia. Manifestar, portanto, é um ato de ajuste vibracional. O que chamamos de dimensões superiores não são necessariamente lugares distantes, mas planos vibracionais de existência, onde realidades alternativas coexistem, cada uma com sua própria assinatura energética e conjunto de circunstâncias. Quando o subconsciente projeta o futuro, ele está acessando o campo quântico de todas as possibilidades. Porém, por padrão, ele só projeta a realidade cuja frequência corresponde ao seu estado atual de ser, a frequência da sua identidade dominante. Se você está emitindo a frequência da escassez ou da dúvida, o seu cérebro, de forma obediente, projetará essa realidade para que você a experimente. Por isso, a intenção do salto quântico é romper essa frequência padrão e sintonizar-se com a frequência onde a versão bem-sucedida de você já está ativa. Essa sintonia é o que o move de uma linha do tempo onde o sucesso é apenas uma possibilidade, para uma linha do tempo onde o sucesso já é a realidade em funcionamento. Imagine que a realidade não seja uma única estação de rádio, mas um universo inteiro de frequências. Seu eu atual está preso à frequência da terceira dimensão, a dimensão do tempo e da forma presente. O seu eu superior, entretanto, o seu eu pleno e realizado, já está transmitindo na frequência da quinta dimensão, a dimensão do ser, da totalidade e da possibilidade instantânea. O salto quântico, então, é o ato deliberado de mover o seu estado de consciência para essa frequência mais elevada, forçando o cérebro a captar esse novo sinal. Para acessar a realidade que você tanto deseja, o seu principal objetivo deve ser integrar essa frequência dimensional superior. E, para isso, é preciso compreender qual comando o subconsciente realmente recebe, pois ele não responde a desejos ou simples visualizações. Ele responde apenas a um único e poderoso código. Mesmo compreendendo o salto quântico como um ajuste de frequência dimensional,
a maioria das técnicas de manifestação falha, mesmo quando a pessoa visualiza com disciplina. Mas por que, exatamente? A raiz do problema está no sinal incorreto que está sendo emitido, o desejo. O desejo, por sua própria natureza, é o reconhecimento da falta. Quando você deseja algo intensamente, está, na verdade, reforçando ao subconsciente a crença de que não o possui. O cérebro, sendo a máquina preditiva que é, processa esse sinal de desejo não como uma ordem de criação, mas como uma confirmação do estado atual de carência. O subconsciente não interpreta suas palavras, nem as imagens no seu painel de visualizações. Ele interpreta a frequência emocional subjacente. E a frequência do desejo é a mesma da antiga identidade, aquela ainda ancorada na realidade da terceira dimensão, onde o que você quer ainda está ausente. Assim, ao desejar e pedir, você apenas instrui o cérebro a continuar simulando a realidade em que a falta é o seu padrão. O campo quântico e as dimensões superiores não respondem ao ato de pedir. Eles respondem ao ato de ser. Enquanto o desejo é um sinal que projeta para o futuro, o estado de ser é uma consciência que projeta a partir do futuro. Manifestar, nesse sentido, não é fazer a realidade vir até você, é mover a sua frequência interna até a realidade onde o que você quer já existe. Afinal, sua realidade física só pode refletir o que é dominante em seu estado interior. Por isso, a chave do verdadeiro salto quântico é a identidade. O problema nunca foi o que você tenta manifestar, seja dinheiro, um relacionamento ou saúde. O verdadeiro obstáculo é quem você está sendo enquanto tenta manifestar. A sua identidade atual é o código-fonte que executa o programa da sua vida. Enquanto o seu código-fonte for o do esperador, do buscador ou do carente, a realidade projetada será a de alguém que continua esperando, buscando e necessitando. A verdadeira maestria na manifestação é mudar esse código. Precisamos inserir uma nova frequência dimensional no subconsciente. Mas o que exatamente constitui esse código de identidade? Como podemos alterá-lo de forma tão profunda que o universo seja forçado a mudar sua projeção e se alinhar à nova frequência? Pense na sua identidade não como um conceito psicológico, mas como o sistema operacional da sua experiência 3D. Assim como um computador só pode executar os comandos que o seu sistema permite, a sua realidade só pode manifestar as experiências que a sua autoimagem fundamental autoriza. Esse é o modelo interno, o plano arquitetônico que o seu subconsciente usa para construir sua realidade física. Esse modelo é muito mais poderoso do que afirmações ou rituais externos. O cérebro, essa máquina preditiva que já exploramos, responde exatamente ao estado de ser dominante que você mantém, mesmo inconscientemente. É a frequência emocional e a convicção interna sobre quem você é que determinam a simulação que o cérebro projeta para o futuro. Se, no fundo, você se identifica como alguém que luta, o cérebro projetará a luta, e a realidade 3D manifestará situações que confirmam essa identidade. A sua identidade é, na verdade, um código vibracional específico. Cada pensamento, cada emoção e cada crença profunda sobre si mesmo emite um sinal energético único para o campo quântico. Esse código vibracional é o único comando que a realidade obedece. Quando você emite a frequência do "eu sou próspero", a sua realidade não tem escolha senão se reorganizar para refletir exatamente essa frequência. Mas, se o seu código diz "eu sou insuficiente", o universo inteiro conspira para trazer situações que validem essa insuficiência, porque a realidade sempre busca coerência com a origem do sinal. O salto quântico, nesse sentido, é a atualização forçada desse sistema operacional. Você precisa inserir um novo plano no subconsciente. O segredo para manifestar grandes mudanças não é desejar uma nova casa, mas incorporar a identidade de alguém que já vive nessa casa, e cujas decisões são coerentes com esse novo eu. Essa nova identidade já existe em uma dimensão superior.
O trabalho é tornar essa frequência tão familiar, tão dominante, que o subconsciente a adote como um novo padrão de funcionamento. No entanto, essa transição de identidade nem sempre é linear. Nossas vidas estão cheias de pequenas evidências sutis de que já fazemos ajustes dimensionais sem perceber. Reconhecer esses sinais é o que nos dá pistas sobre o quão fluida a realidade realmente é. Se o cérebro é um engenheiro que projeta a realidade a partir de um plano de identidade, é lógico concluir que essa realidade é muito mais maleável do que a física newtoniana nos levou a acreditar. A realidade é, de fato, incrivelmente fluida, e temos provas disso o tempo todo, mas costumamos descartá-las como simples coincidências ou falhas de memória. O que chamamos de intuições, pressentimentos ou até déjà vu são, na verdade, microsaltos, pequenos e inconscientes saltos multidimensionais que o subconsciente realiza constantemente. Pense naquele momento em que você sente uma intuição súbita e inexplicável para mudar o trajeto do seu dia, e depois descobre que houve um grande acidente no caminho que evitou. Ou naquela experiência clássica, você pensa intensamente em alguém e, minutos depois, essa pessoa envia uma mensagem inesperada. Esses não são eventos aleatórios. São momentos em que o seu subconsciente, operando naquele estado preditivo que vimos antes, sintoniza-se com uma frequência dimensional ligeiramente diferente, uma em que o obstáculo foi evitado, ou a comunicação já estava em andamento, e sua mente consciente apenas alcança a nova realidade. Esses microsaltos são provas tangíveis de que você está constantemente mudando de linha do tempo, talvez sem sequer perceber a profundidade do que isso significa. Eles mostram que a realidade em que você acordou hoje é apenas uma das muitas versões vibrando simultaneamente, e que a sua consciência é capaz de se realinhar com essas versões num piscar de olhos. A sensação de que algo está um pouco diferente indica um realinhamento sutil, onde a sua frequência interna se ajustou a um universo levemente modificado. Nosso foco, porém, não está nesses saltos inconscientes e acidentais, mas em reconhecer que, se o subconsciente tem a capacidade de fazer esses pequenos ajustes automaticamente, também podemos, com intenção e foco, direcionar essa habilidade para um salto quântico deliberado e em grande escala. Os microsaltos demonstram a capacidade mecânica da mente de mudar de canal. Entretanto, existe uma força poderosa que atua contra essa mudança deliberada, impedindo a maioria das pessoas de sustentar a nova frequência. Essa força é a identidade antiga, aquela profundamente enraizada, que atua como uma âncora vibracional, puxando você de volta para a realidade que está tentando transcender. Apesar de todas as evidências científicas e dos microsaltos que comprovam a fluidez dimensional, a maioria das pessoas sente que não consegue sustentar uma grande transformação. E a razão é simples, elas ainda estão presas à identidade ancorada. Pense nessa identidade como seu ponto de frequência padrão, o conjunto de memórias, crenças e emoções que definem quem você tem sido até hoje. É essa frequência que o seu cérebro preditivo continua projetando como a sua realidade. Essa identidade antiga não é necessariamente ruim, mas é o espectro vibracional que mantém a sua vida atual no lugar. Portanto, se você se identifica principalmente como a pessoa endividada, a pessoa sozinha ou a pessoa que luta para vencer, estará emitindo esse código vibracional no campo quântico. A realidade tridimensional, com suas circunstâncias e eventos, não é a causa, mas o espelho atrasado desse sinal antigo. É o efeito persistente do plano que você já emitiu. O passo crucial, então, para realizar um salto quântico é o abandono intencional dessa identidade âncora. Não se trata de negar o passado, mas de reconhecer que os fatos do passado não precisam mais ser a frequência do seu futuro. Afinal, você não pode sintonizar a frequência da abundância enquanto o seu sistema interno vibra na frequência da escassez. A chave é criar uma ruptura interna entre quem você foi e quem você decide ser. O universo responde ao que é congruente. Ele não pode manifestar duas frequências opostas ao mesmo tempo.
Para mover-se a uma dimensão superior, você precisa parar de alimentar o sinal da frequência inferior. Isso exige maestria sobre o seu estado interno e uma recusa firme em permitir que as circunstâncias externas definam a sua autoimagem. Quando você liberta o nó vibracional da identidade antiga, a realidade 3D fica sem âncora e sem comando. É nesse vácuo que a oportunidade nasce. Quando você descarta intencionalmente a identidade ancorada, o eu ligado à frequência da escassez, cria o vácuo necessário para a transformação. A partir desse momento, o foco deixa de estar no que você está liberando e passa para o que você está incorporando. O primeiro passo, então, é incorporar o eu que já vive na dimensão superior. Perceba que não estamos falando de fingir. Fingir é um ato superficial que ainda carrega a frequência da dúvida e da falta. Incorporar é um ato de profunda convicção e alinhamento vibracional. É quando você acessa a frequência do seu eu dimensionalmente superior e a sustenta com tamanha certeza que o seu subconsciente a reconhece como a única realidade válida. O seu eu bem-sucedido já existe. Ele opera em uma frequência na qual seus desejos já são fatos consumados. Mais uma vez, essa transição de frequência não é uma jornada física, mas uma mudança de estado de ser. Você precisa ativar um novo sinal de crença inabalável. Esse sinal não é um desejo, mas um saber íntimo e sereno de que eu sou isso agora. É a postura, a certeza e a emoção que a versão próspera, saudável e realizada de você teria neste exato momento. Quando você sustenta essa frequência de forma dominante, passa a emitir um código vibracional novo, completamente oposto à frequência que gerou a sua atual realidade 3D. O cérebro preditivo, que detesta inconsistência, não tem escolha senão começar a projetar uma realidade congruente com o novo código. A realidade 3D, então, torna-se espectadora do seu estado interior, sendo forçada a se reorganizar em tempo real para espelhar a nova identidade que você escolheu. Esse é o ponto de máximo poder. É aqui que você assume o comando da sua engenharia mental. Mas, para que essa transição de frequência seja permanente e se fixe como um novo plano interno, precisamos de um método deliberado de imersão. Precisamos de um espaço mental neutro e focado, onde essa troca dimensional possa acontecer com precisão. O entendimento intelectual do salto quântico e da identidade como um código vibracional nos trouxe até aqui. Agora, é hora de aplicar essa sabedoria na prática. Para realizar essa transição de frequência de forma profunda e incontestável, é necessário um ambiente mental que neutralize o ruído da realidade 3D e permita o acesso ao campo de todas as possibilidades. Este é o método da imersão deliberada. Para começar, convido você a encontrar um lugar tranquilo e confortável, onde não será interrompido. Sente-se ou deite-se em uma posição de total relaxamento, permitindo que o peso do seu corpo se entregue completamente ao suporte abaixo de você. Feche os olhos suavemente e comece a respirar lenta e profundamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca, com calma. A ideia aqui é inspirar tranquilidade e liberar, pela expiração, qualquer tensão ou pensamento persistente. A cada expiração, sinta-se mais presente e mais ancorado, no agora. Em sua mente, criaremos agora a câmara de convergência. Visualize-a como um espaço vasto, silencioso e perfeitamente neutro. Não é um lugar físico, mas um campo mental de neutralidade quântica, um ponto zero onde o passado e o futuro não têm poder, e onde somente o potencial puro existe. Esse espaço pode ser preenchido por uma luz suave, talvez uma névoa dourada, ou um silêncio profundo. O importante é que você se sinta completamente seguro, sabendo que, nesse espaço, você é o único criador da sua frequência. No centro dessa câmara, você pode sentir uma energia pulsante. Essa é a energia do seu ser essencial, o ponto de onde todas as suas versões dimensionais irradiam. Comece a observar o seu estado vibracional atual,
sem julgamentos. Apenas observe. Como essa frequência se manifesta em seu corpo? Talvez como um peso nos ombros, uma cor apagada, ou um leve ruído mental de dúvida ou impaciência. Essa é a assinatura energética da identidade que gerou a sua realidade 3D atual, a frequência padrão que precisamos trocar deliberadamente. Em seguida, visualize a manifestação do seu eu dimensionalmente superior. Essa é a versão de você que já alcançou tudo o que deseja manifestar. Ela não está diante de você como um objetivo distante, mas entra nesse espaço como uma realidade paralela. Observe essa versão de si mesmo, Note a postura, ereta, calma, inabalável. Perceba a expressão no rosto, a serenidade nascida da certeza, uma ausência total de pressa ou ansiedade, porque ela já sabe. O mais importante não é a aparência, mas a frequência que essa versão irradia. Sinta essa frequência preenchendo o ar da câmara. Ela pode se manifestar como um brilho dourado intenso, um som harmônico, ou uma sensação de leveza e calor irradiando do centro do seu peito. Essa é a frequência da posse. A assinatura energética de quem já é abundante, realizado, e completamente livre. Neste momento, você realizará a troca de códigos. Sinta sua antiga frequência, o peso, o ruído, sendo liberada da sua pele e da sua aura, movendo-se em direção ao centro da câmara. E, simultaneamente, sinta a frequência do seu eu superior sendo absorvida pelo seu corpo. Permita que essa vibração de certeza e plenitude preencha cada célula, cada fibra muscular, cada pensamento em sua mente. O foco, agora, está totalmente voltado para a sensação da nova identidade. Pergunte a si mesmo: o que eu sentiria se essa realidade já fosse minha? Sinta a solidez, a calma, a convicção inabalável. Permaneça nesse estado de total congruência por mais alguns instantes, permitindo que essa nova frequência se torne a única verdade que o seu corpo reconhece. Agora, essa frequência é sua. O próximo passo é ancorá-la como um novo plano interno. O novo código vibracional está sendo implantado em seu subconsciente após essa troca energética. A partir deste momento, ele se torna o único código que o seu cérebro preditivo aceitará como novo modelo de referência. Ainda nesse estado de certeza, após a troca energética dentro da câmara de convergência, comece a sentir os detalhes da sua nova vida dimensional. Veja o cenário ao seu redor mudando, refletindo essa nova frequência. Você não precisa forçar a imagem. Apenas permita que a sensação de posse revele os detalhes. A textura do sucesso em suas mãos. O som da sua nova realidade. A clareza inabalável em suas decisões. O ponto crucial da ancoragem é a convicção final. Você está saindo do modo de espera e entrando no modo de fato consumado. Direcione essa certeza ao seu subconsciente, não como um pedido, mas como uma ordem final e irrefutável. O comando é: eu sou esta realidade. Agora, ativo este código em todas as minhas dimensões e em todas as minhas linhas do tempo. O 3D deve seguir. Deixe essa afirmação reverberar dentro de você, sentindo-a vibrar do centro da sua consciência até as pontas dos dedos. Ao fazer isso, você está comunicando a cada célula do seu corpo que este é o novo ponto de referência. O novo estado natural do ser. Você encerrou o contrato com a antiga identidade e estabeleceu o código da sua versão dimensionalmente superior. A partir de agora, o subconsciente fará todo o trabalho de reorientar o seu campo quântico. O processo de imersão e ancoragem está completo. O salto foi feito. Você não está mais no ponto de partida. A mudança de frequência foi realizada em nível dimensional. Agora, o único passo restante é a transição de volta à sua consciência 3D. Mas com uma certeza fundamental. A realidade externa já foi notificada sobre a sua mudança. Para encerrar o exercício,
Comece lentamente a trazer a sua atenção de volta ao corpo físico. Sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira ou o chão. Perceba a temperatura do ar sobre a sua pele e ouça os sons suaves ao seu redor. Mas, ao fazer isso, não libere a frequência que acabou de incorporar. Mantenha a convicção inabalável, a calma profunda e a solidez do seu eu dimensionalmente superior. Saiba que essa versão de você é a única em operação agora. O cérebro preditivo, tendo absorvido o novo plano quântico na câmara de convergência, já iniciou o trabalho de reorientação. O que você verá, no mundo 3D, não será ainda a totalidade imediata dos resultados, mas sinais de confirmação. Pequenos eventos, fortes intuições, sincronicidades claras ou novas oportunidades que surgem para validar que a sua frequência mudou. A realidade, como um espelho, se esforça para reorganizar as circunstâncias a fim de se alinhar ao seu novo código dominante. Lembre-se, o esforço da busca acabou. A sua tarefa não é correr atrás da manifestação, mas manter a frequência que você já é. Se em algum momento sentir dúvida ou perceber a antiga identidade retornando, reconheça-a apenas como um sinal antigo e descarte-o, retornando à convicção inabalável do eu que já vive na dimensão superior. O trabalho no plano dimensional está feito. Agora, basta observar a realidade se curvar. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões, experiências e percepções. Gratidão profunda por assistir e por estar aqui. Cuide-se, e até breve.